É formada em letras, ela é professora. Descobri hoje que ela é youtuber. Então vocês podem consultar o canal dela no YouTube. E ela fala da questão da mulher muçulmana. Óbvio que ela vai falar com muito mais propriedade para poder apresentar o seu trabalho. Bem, primeiro, boa noite a todos. Quero agradecer ao convite, porque para mim também foi uma surpresa, né? Eu sempre observo nas redes sociais, muitos movimentos se formando, centros acadêmicos, e a mulher muçulmana, como sempre, ficando de fora. Então foi com grande alegria que eu recebi esse convite. Quero agradecer a presença de todos também, a professora, e acima de tudo a Deus por estar aqui e ter essa oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha realidade de tantos no Brasil. Para que a gente possa pensar sobre a questão do feminismo e a mulher muçulmana, primeiro porque a gente precisa entender o que é ser uma mulher dentro da concepção do Islã. E para isso eu trouxe para vocês um trecho do Alcorão que diz o seguinte: ó humanos, em verdade nós vos criamos de macho e fêmea, vos dividimos em povos e tribos para reconhecerdes uns aos outros. Sabei que o mais honrado dentre vós ante Deus é o mais temente, sabei que Deus sapientíssimo está bem inteirado. Bem, esse trecho do Alcorão, primeiro que o Alcorão ele não é um livro de fácil leitura, ele não é um livro que qualquer um pode pegá-lo e fazer uma leitura completamente descontextualizada ou sem estudo aprofundado, né? E aí a gente vê uma gama imensa de informações rodando pelas redes sociais, distorcendo os trechos. Para que eu pudesse explicar esse trecho, eu trouxe o pensamento de um doutor em religião, que é o Ali Al-Timimi, que vai ensinar que esse trecho, ele indica que os humanos, eles vêm de um único homem e uma única mulher. E isso é uma indicação que o homem e a mulher, em termos de natureza humana, eles são iguais, que já vai se diferenciar de muitos pensamentos, e aí dentro do sentido religioso, porque quando fala da muçulmana se fala da religiosidade, de antes, né? Antes do Islã, antes do advento do Islã, que promoviam a mulher como um complemento do homem. Então, mulher dentro do Islã é um ser pleno, completo. Bem, e aí pensando nisso, a gente vai entender o que é ser muçulmana, né? Muçulmano, o termo muçulmano, ele significa, primeiro que a gente tem que tirar a questão da descrição racial, etníca, né? Porque muitas pessoas olham para o muçulmano e já veem o de lá, né? Eu falei que eu vou fazer uma camiseta, assim, defino de lá, porque a primeira pergunta, você é de lá? Eu vou fazer uma camiseta, assim, bem legal. Ser muçulmano significa aquele que se submete, e submissão no Islã tem que ser voluntário, então aquele que se submete à vontade de Deus. Então ser muçulmano significa escolher, se submeter àquilo que se tem como verdade nos preceitos de Deus, que também vai se diferenciar dos conceitos abordados, isso por volta do ano de 560 depois de Cristo, partindo do calendário gregoriano, na qual a França, por exemplo, se juntava para discutir se a mulher ela tinha alma, e se ela tivesse alma, qual seria então o papel dela na sociedade. Chegaram ao consenso que sim, a mulher tem alma, só que ela não deveria servir somente a Deus, ela deveria servir ao homem. Tá? E isso vai acontecer até o século VI, quando a gente recebe então o advento do Islã. E no advento do Islã a gente vai ter uma série de direitos que não tínhamos antes. Tá? O Islã se inicia por volta do século VI, final do século VI, começo do século VII, que era um período, na era cristã, em que a religiosidade ela se tornava monopólio para a conquista, né? Então, livros eram corrompidos, adulterados, para vislumbrar as questões políticas e sociais daquele momento. A mulher, nesse período, ela era vista como uma serviçal, completamente. Quando vem o Islã, através também, o Islã compreende que ele é uma mensagem divina, e ele vem do anjo Gabriel, tal qual a maioria das religiões, vem do anjo Gabriel para o profeta Muhammad, é revelado para o profeta Muhammad, então se inicia aí. E aí nós vamos observar que há 1400 anos a gente já fala de feminismo no Islã, porque a gente vai ter direitos que
no Ocidente, a gente só vai conquistar a partir do século XIX. Então, o direito ao voto acontece nesse momento, o direito à herança, o direito de posse, o direito de controle de seus bens, o direito de escolher seu marido, o direito ao divórcio, o direito ao estudo, o direito de trabalhar e gastar seu dinheiro como quiser, o direito de ser sustentada pelo chefe de família, o direito ao tratamento digno, de ser uma mulher, de não ser parte de um homem, mas um ser único, completo. Bem, partindo disso, a gente vai então entender a mulher muçulmana na nossa sociedade, ela é um mito, porque é completamente diferente do que a gente vê circulando de informações, na mídia, enfim. E aí a gente vê a questão do mito e da realidade. Na questão do mito, a gente observa que a maioria tem o pensamento da mulher muçulmana como uma mulher completamente submissa. E submissa às vontades do marido, uma coitada, né? A realidade é que ela se submete somente a Deus e ela faz isso por escolha religiosa. Ela é vista também como uma pessoa ignorante, porque até muitos grupos, e aí eu vou colocar entre aspas, porque eu acho que foge ao conceito do feminismo, ditos feministas, quando chamam essa mulher de coitada, é porque ela não sabe, a gente precisa libertar, tirar as vendas dos olhos delas, não precisa usar o hijab, né? Que aí estão fazendo julgamento preconceituoso, porque estão reduzindo o intelecto dessa mulher, colocando ela numa posição de um ser desprovido de inteligência, como se ela estivesse realmente não fazendo uma escolha. E a questão da violência religiosa, que é colocado que a mulher dentro do Islã, ela apanha do marido, porque isso está no Alcorão. Não, não está. E a questão da sociedade patriarcal, porque quando essa mulher ela apanha, ela não está apanhando de um muçulmano, ela está apanhando de um homem, que em qualquer religião isso vai acontecer. Bem, e aí a gente chega então na realidade da mulher muçulmana. No Islã, dentro do Islã e dentro da sociedade. Então a gente observa que dentro do Islã ela é um ser pleno, reconhecida e elevada como fundamental para a sociedade e garantida em direitos desde o século VI. E na sociedade ela tem o mesmo, infelizmente, né, que a maioria das mulheres. Ela é subjugada, ela é parte complementar do homem, ela é violentada em direitos já garantidos, ela é um ornamento decorativo, segregada, colocada em segundo plano. Bem, e aí eu vou pegar a palavra subjugar e partindo do dicionário mesmo, tá? Do latim que vem de subjugo, né? Que significa submeter-se, controlar pela força, domesticar, deixar ficar debaixo de um poder, submeter, sujeitar-se, controlar os sentimentos, né? Ser forçada a algo. Bem, e aí, nesse ser forçada a algo, eu separei aqui exemplos dentro da comunidade islâmica e fora da comunidade islâmica. Dentro da comunidade islâmica, eu trouxe o exemplo da Aziza Gaber Abudou, que é uma egípcia de 65 anos. Ela ficou viúva e fingiu ser um homem e recebeu do Egito depois um prêmio de melhor mãe do ano, né? E ela disse o seguinte: então, para me proteger dos homens, de seus olhares e evitar ser um alvo deles por causa das tradições, e a fala dela é bem clara, ela não fala por causa da minha religião, ela diz por causa das tradições, decidi ser um homem e vestir as roupas deles e trabalhei junto com eles em outros vilarejos. Porque ela seria julgada não só pelos homens, mas pelas mulheres. Isso faz parte da sociedade patriarcal e não da religião. Porque a religião em nenhum momento coloca que a mulher muçulmana ela não pode trabalhar ou ela é obrigada a se casar de modo algum. Para a mulher muçulmana, o casamento é uma parte importante da religião, mas se ela não fizer porque não quer, ela não vai deixar de ser muçulmana. Bem, e fora da comunidade islâmica, e ainda dentro da comunidade islâmica eu poderia citar o caso da Turquia, por exemplo, em 1980, quando o governo kemalista proibiu o uso do véu. Turquia, um país de maioria islâmica, é um país laico, mas de maioria de muçulmanos, proibiu porque eles queriam emancipar o país. Então eles queriam modernizar e achavam que mulheres usando véu iam atrapalhar o processo turístico, afastar, enfim. E aí a gente teve milhares de mulheres que foram podadas no seu direito, né? O véu para a mulher muçulmana é um princípio de dignidade, é a identidade dela. E foi quebrado isso.
Fora a gente tem a França, em 2011 proibindo o niqab, depois recente, né, esse ano a França de novo atacando, né, no Liberté, é uma coisa, né, o projeto democrático na França, com a proibição do burkini, depois eles recuaram, mas não deixaram de cometer a violência. Bem, e a gente observa no mundo, essa imagem é de Israel, e a gente observa que são duas mulheres, primeiramente, atacando, aconteceu isso lá, e depois aí chamam os amigos, tudo, e é uma sozinha, enfim. Bem, que vai levar a violências como essas, que acontecem também no nosso país. Muçulmana agredida em Mogi, muçulmanas agredidas com cuspidas e pedradas, após ataques a países muçulmanos relatam agressões, muçulmanas agredidas no Rio, e por aí vai, né? A gente observa com isso que nós estamos tratando de um processo de uma violência patriarcal e ao mesmo tempo institucionalizada. Eu trouxe o conceito da Chauí que define o que é violência, né? Consideramos violência uma definição que permeia tudo que é usado à força contra a natureza de alguém, desnaturar. E a muçulmana, ela é desnaturada, ela é agredida no seu princípio de dignidade. Bem, segundo o Guarinello, a violência só nos é presente, só se manifesta quando nos incomoda, quando parece fugir ao nosso controle, quando está além do normal, além do esperado. Muitos pequenos atos do nosso cotidiano, para nós corriqueiros, podem parecer absolutamente violentos quando vistos por um estranho, quando encarados na fronteira que separa o nós do outro, né? A violência, sim, antes de ser um ato sociológico, é primordialmente antropológico, que se desvenda e se constrói na diferença. E a mulher muçulmana, ela além de ser diferente, ela é invisível, né? Eu comecei falando que eu faço várias palestras, sou palestrante também. Agora, dentro do movimento do feminismo, no Brasil, eu não tinha sido ainda convidada a participar. Eu observava vários grupos falando, mulheres, de todos, representando todos os grupos. Todos os grupos quais? Porque está faltando a muçulmana aí. Né? Então, ela é invisível como mulher e vista como mito. A violência contra as mulheres muçulmanas, que são algo vulneráveis na sociedade, acontece principalmente quando acontece um ato terrorista no mundo. As primeiras vítimas são as mulheres, porque elas, usando o véu, elas são representação direta, elas são uma simbologia do Islã. São vistas como coitadinhas, ignorantes, precisamos libertá-las, mas ao mesmo tempo são objetos sedutores, eles dançarinos por ventre, e eu danço com uma beleza, gente, só que não. Bem, segregadas a uma etnia, porque se olha para a mulher muçulmana e se vê nela uma personagem do Oriente Médio, e ela então é uma personagem caricata. É isso que acontece, se cria um mito em torno dessa mulher. E isso ficou mais aprofundado ainda quando nós tivemos a novela Clone no Brasil, que teve seu lado positivo, porque muitas pessoas foram procurar estudar, mas que criou, alimentou esse mito todo em torno da mulher muçulmana. Né? E aí a gente chega na mulher muçulmana brasileira, porque muitos perguntam, você é de lá? E já colocam, e quando a gente responde, não, eu sou brasileiro, mas você é filha de brasileiros? Seus pais são de lá? Não, a pessoa não se contenta, né, que você pertence ao Brasil, você não está no Brasil, você é do Brasil, você é parte do Brasil. A muçulmana é parte do Brasil, ela é parte do Brasil desde a construção do nosso país, porque as primeiras muçulmanas que vieram nos navios negreiros. Então estamos aqui na construção, desde a construção do nosso país. E seria até legal um dia trazer uma muçulmana negra, porque aí a gente tem a outra questão. Se a muçulmana branca não é vista, imagina a negra. A Luísa Maim, mãe do... Surgiu o nome dele. Era uma muçulmana importantíssima. Articulou toda a revolta dos malês. Sim, exatamente. Mulheres fortes, guerreiras, né? E que não são vistas dessa maneira. A muçulmana não é vista dessa maneira. Ela é vista como uma estrangeira no seu país. Ela é excluída no mercado de trabalho. Eu posso dar vários relatos. Já fui demitida de escola por conta do meu véu. Em algumas escolas eu tenho que entrar sem véu e aí fazer aquele charme de em 3 meses colocar, porque aí passou o período, né? Que a gente pode ter o seguro-desemprego,
Vamos que vamos, é assim que roda, né? Ela é excluída como mulher, porque o mercado, de uma maneira geral, nós não vemos muçulmanas na televisão, nós não vemos muçulmanas em comerciais, há uma imensa dificuldade para a muçulmana se vestir, ela tem que ir se montando, porque o mercado não se preocupa com ela, e ela é excluída como um ser pensante e capaz. Então, ela é invisível como uma mulher e visível apenas como um personagem caricato. Seja um personagem sensual ou seja um personagem perigoso. A mulher, e aí para a gente chegar no muçulmano, na muçulmana e o feminismo, né? Algumas ativistas feministas não gostam do termo feminismo islâmico. Eu sou uma delas, tá, gente? Eu, de fato, não concordo com esse termo. Por quê? Porque o Islã, ele vem no século VI. O feminismo, ele começa com força total, né, quando, no século XIX. Então, acaba desvalidando a questão de marcando pressupostos de preconceito em relação ao Islã. Parece que a mulher está brigando com o Islã, que ela está querendo transformar o Islã, e não é isso que acontece, né? Então, o termo feminismo islâmico, ele possibilita muitas interpretações. Então, algumas ativistas dentro do feminismo, elas não usam o termo eu sou feminista islâmica, e outras não tem problema com isso. Bem, é uma coisa para se discutir e se refletir. Um exemplo de grande ativista muçulmana, de luta contra as desigualdades e injustiça, disse o seguinte, que é a Ala Murabit, tá? No meu caminho até aqui, ela estava num voo e o rapaz disse para ela, parece que os Estados Unidos estão ficando sem emprego, aquela conversa informal, né? E ele perguntou para ela, e o que você faz? E ela respondeu, eu sou pacificadora. Então, eu só trouxe isso para mostrar que realmente e a Ala Murabit, ela é uma canadense, tá? Que foi para a Líbia com 15 anos. Ela tinha uma realidade de equidade dentro da casa dela, porque no Islã a gente não fala de igualdade, a gente fala de equidade, mas ela tinha um tratamento relativamente igual em relação aos irmãos, ela via os pais numa relação harmoniosa, enfim. E aí quando ela chega na Líbia e ela vai entrar no curso de medicina, ela sofre uma pressão muito grande e ela vê uma discriminação com todas as mulheres, que não fazia parte da realidade dela como religiosa, dentro de um país religioso. Bem, e a partir daí ela vai participar de vários processos para a implementação da paz e para a mediação de conflitos. Essa é a Ala Murabit, tá? E a gente pode falar de outros ativistas lá do século VI, como é a Naziba Bint, meu árabe é uma maravilha, gente, Al-Ansariya, a mulher guerreira do Islã, que participou das batalhas de Uhud, Hunain e Yamama, além do Tratado de Hudaybiyah, Asma Bint Abi Bakr, que durante a guerra, no período de Hégira, ficou responsável, ela era tipo de um agente, né? Ela ficou responsável de levar comida e água para o pai dela, que era o Abu Bakr, que era um grande companheiro do profeta, e o profeta que estavam escondidos numa caverna. Isso exigia, né, para a época ainda, muita astúcia, muita coragem, determinação. Poderiam ter colocado um homem, mas não, ela se colocou à frente. A Fátima Al-Fihya, pouco sabem, quando se fala de mulher e conhecimento, estudo, parece que há todo um tabu em torno disso. Ela fundou a primeira universidade no mundo em 859, em Fez, no Marrocos, conhecida como Carouém. A Aisha Bint Abu Bakr, que era uma das esposas do profeta, que foi uma das maiores teólogas do Islã. Ela não somente conhecia um grande conhecimento, como teve participação ativa na educação e na reforma social. Ela era confidente, ela discutia as questões sociais com o profeta e com os companheiros do profeta de igual. Como professora, ela tinha um modo claro e persuasivo de falar, e seu poder de oratória foi descrito em termos superlativos por um sábio que disse: já ouvi discursos de Abu Bakr, Omar, Otami e Ali, que eram grandes
intelectuais daquele período, né, religiosos, estudiosos, mas nunca ouvi nada, algo mais persuasivo e mais bonito da boca de qualquer pessoa do que da Aisha. Eu trouxe esses exemplos para que a gente pudesse observar que o feminismo ele existe dentro do Islã desde sempre, não com esse nome, tá? Porque, como eu disse, não há uma relação. O que a gente luta é para que, como a Aziza Hibri vai colocar, é para que tudo que foi colocado no Alcorão seja cumprido. É essa a luta da mulher muçulmana. O que significa para uma mulher muçulmana ser liberta? Para uma mulher muçulmana ser liberta é ter todos os direitos e obrigações dadas a ela no Alcorão. O que significa isso? Bem, isso significa que há coisas no Alcorão que homens e mulheres podem fazer. Eles são iguais? Eu acho que é errado falar de igualdade, porque, como eu disse, o Alcorão se engaja em ações afirmativas em favor das mulheres, o que eu poderia dizer que é justo. O que ela quis dizer com isso é que a mulher e o homem no Alcorão, eles têm direitos iguais. Mas a mulher é resguardada em vários quesitos, tá? Na questão do trabalho, por exemplo, ela pode, sim, trabalhar se ela quiser, mas é a obrigação se ela estiver casada, é a obrigação do marido prover esse sustento. E se ele tiver condições de fazer isso, e mesmo assim ela quiser trabalhar, vai ser uma coisa conversada entre os dois. Ela não precisa ser uma dondoca no boneco, tá? É uma questão dela querer, dela ter liberdade para fazer isso. E existe uma relação de respeito dentro dessa relação. Bem, e aí, para encerrar, o que a gente pode refletir em relação a isso é que é necessário pensarmos no feminismo que acolhe e luta pela defesa de direitos, pela liberdade, e nessa constante não cabe recortes que instiguem a islamofobia, porque eu percebo que alguns movimentos que se dizem islâmicos, eles acabam instigando o processo islamofóbico. E aí acabam desfavorecendo a luta, né? Distorçam a escolha da mulher muçulmana. Por isso é preciso saber separar as questões políticas, sociais e culturais, as quais permeiam o patriarcalismo, enraizado desde os primórdios dos tempos na sociedade, isso das questões religiosas, dos direitos de escolha da mulher, de seguir uma religião como orientação para a sua vida. Dessa forma, fica evidente que todo e qualquer discurso anti-islã deturpa o feminismo como movimento social e não representa a luta de ativistas muçulmanas. A mulher, que são as mulheres pró-feminismo. Assim, evidencia-se que é sensato buscar o relativismo cultural, entender as formas de expressão religiosa e analisar a vontade do indivíduo para, então, se evitar a violência, como na criação de leis que ferem a ideologia e a dignidade de muitas mulheres, como tem acontecido com as mulheres de hijab. Nesse sentido, destaque-se ainda que isso não significa fechar os olhos para a violência de gênero, para a segregação e para a opressão que faz parte do mundo, mas sim evitar que, com um discurso tido como libertário e igualitário, acabe por reproduzir a opressão. Afinal, não é possível, dentro do feminismo, concordar que uma opressão justifique a outra. Gente, eu tive que escrever porque eu falo mais do que o homem da cobra. Pensa uma pessoa que fala. Então, a professora ia demorar, por isso que eu montei assim bonitinho. Tá? Então, é isso. Eu trouxe, inclusive, a FAMBRAS, que é uma instituição islâmica no Brasil, tá? Ela faz distribuição de livros gratuitos, eu trouxe para ficar aqui com vocês. Deixo um convite para quem quiser conhecer também, quem precisar de bibliografia. Eu sei que dentro desse campo é ainda muito complicado encontrar. Nós temos vários estudiosos dentro da região lá que podem auxiliá-los, tá? Mais uma vez, obrigado a presença de todos vocês, a participação, a participar com a professora. Foi uma honra para mim, viu? Obrigada.